Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver a lista 2 de Química? O exercício número 1 diz assim, ó. A. Explique como foi a primeira observação de que se tem notícia responsável pelo surgimento do termo eletricidade. Então, basicamente, a história começa com Tales de Mileto, que ele atritava âmbar, né, com outros objetos, e ele tinha essa capacidade de atrair, depois de atritado, né, pequenos objetos. Um exemplo, né, para que você tenha noção de como isso acontecia, é você pegar uma régua e atritar na cabeça. Ao você atritar a régua na cabeça, ela fica então eletrizada e você consegue puxar pequenos papeizinhos, né, que você pode estar cortando e colocando próximo a ela. Tá ok? Então o termo eletricidade vem de elétron, que em português, né, no grego elétron, que em português significa âmbar. Beleza? Questão B agora. Quais as aplicações práticas decorrentes da descarga elétrica em gases rarefeitos? Então, descargas elétricas, elas são formadas a partir de uma DDP. Então você coloca, né, um tubo ou alguma coisa do gênero, você coloca dentro dela uma quantidade de gases e você também coloca esse potencial positivo e o potencial negativo. Fazendo isso, os elétrons vão estar percorrendo ali dentro daquele tubo. Esses elétrons vão entrar em contato com outros elétrons, fazendo com que eles saltem para camadas mais externas, né? E depois que eles saltam para camadas mais externas, eles tendem a voltar dessas camadas externas. E quando esses elétrons voltam, eles liberam energia em forma de luz, tá? Essa liberação é o exemplo que nós temos em lâmpadas fluorescentes e letreiros luminosos. Então, todas essas lâmpadas e letreiros, elas são formadas por causa desta característica, né? Desse fenômeno, beleza? Então, nós temos dois exemplos aqui que vocês podem estar colocando. Letra C agora. Quais as emissões descobertas em materiais radioativos? Basicamente são três, tá? Existem outros? Existem, mas nós vamos só ficar. C. Quais as emissões descobertas em materiais radioativos? Basicamente são três. Existem outras? Existem. Porém, as mais importantes que nós vamos estudar agora é essas três: emissão alfa, beta e gama. Ok? Então, olha só, qual que é o símbolo da alfa? A alfa é definida dessa forma. Aqui embaixo, ó, na parte dos números atômicos, nós temos o número 2, ou seja, a partícula alfa é composta por dois prótons. E na parte da massa você tem o número 4, ou seja, você tem dois nêutrons e dois prótons. Tá? Quem que tem dois prótons? Qual é o elemento químico que tem dois prótons? É o elemento hélio. Ou seja, então a partícula alfa nada mais é que o elemento hélio sem os seus elétrons. Beta. A partícula beta, olha só, no número atômico ela tem menos um. Ou seja, aqui você já percebe que ela é um elétron, tá? Ela é um elétron e note uma coisa importante também. Como nós estamos falando de radioatividade, radioatividade são emissões do núcleo. É um elétron, a partícula beta é um elétron que sai do núcleo. Gama. O gama, pessoal, eles são ondas, tá? Não é partícula. Então, olha só. Por que não é partícula? Ele não tem característica de partícula. Nós não temos número atômico nem massa atômica. Nós temos a emissão de radiação gama. Beleza? Vamos falar agora sobre o poder de penetração das partículas. A partícula alfa não tem um grande potencial de penetração. As betas já penetram um pouquinho mais e as ondas gama muito mais. Olha só, aqui tem um exemplo de nível de penetração. Olha só, a pele consegue barrar a partícula alfa. Uma folhinha de alumínio, né, uma chapinha de alumínio de 1 milímetro, já consegue barrar as partículas beta. E o chumbo, mais ou menos de 2,5 a 5 centímetros, barram as ondas gama. As partículas alfa, elas são altamente ionizantes, porque elas têm dois prótons, né, na sua constituição. As beta, elas têm um elétron, mas também são ionizantes, um pouquinho menos, mas são. Já as ondas gama, por não ter nenhuma partícula de carga, né, na sua constituição, elas não têm caráter ionizante, mas elas são altamente energéticas, tá? Isso aqui é importante, tá? Lembrar que elas são altamente energéticas, muito mais que outros tipos de onda, outros tipos de radiação, como os raios-x, ultravioleta, tá bom? D.
Segundo o modelo de Rutherford, do que é formado o átomo, então para a gente entender como é a estrutura do átomo para Rutherford, a gente precisa pensar de como ele desenvolveu o seu modelo. Tá? Basicamente, na época, tinha o postulado de Thomson. Thomson dizia que os elétrons estavam incrustados numa massa positiva. Se, isso aqui é uma possibilidade, né, que eles imaginavam. Se raios alfa passassem por esse átomo, eles iam passar e não teriam problema nenhum, eles simplesmente continuariam sua direção. Olha aqui, tem um exemplo, olha só. Então os raios iriam passar, não teria nenhuma mudança. Por quê? Porque os elétrons já são muito pequenos. E os elétrons sendo muito pequenos, seria muito difícil os raios alfa encontrar com eles. Lembrando que o raio alfa é positivo e os elétrons são negativos. Logo, eles tenderiam a se atrair. Mas, como o átomo, né, a massa é positiva, os elétrons eles neutralizam essa massa positiva, os raios alfa iriam passar sem problema nenhum, porque não teriam nenhuma carga ali para ser atraída ou repelida. A não ser que ele chegasse muito próximo desse elétron, mas o elétron, por ser muito pequeno, dificilmente isso aconteceria. Tá. Mas o que aconteceu? Rutherford fez o experimento, né? Ele pegou uma partícula radioativa, né? Colocou dentro de um bloquinho de chumbo e fez um pequeno orifício, e desse orifício saíam então as partículas alfa. Elas encontravam então aqui com uma lâmina de ouro, e ao encontrar, olha só o que aconteceu. Algumas dessas partículas alfa voltaram totalmente, foram totalmente repelidas. E outras mudaram sua direção, simplesmente. Claro que a grande maioria continuou no seu trajeto habitual, seu trajeto normal. Então o que acontece? Olha só. A partir disso, Rutherford pensou o seguinte: já que algumas voltam, se o raio alfa é positivo, logo ele está encontrando alguma coisa positiva. Lembre-se que positivo com positivo tende a se repelir. E negativo com positivo tende a se atrair. Então, opostos se atraem e de mesmo sinal se repelem. A partícula alfa é positiva. E se voltou, então o núcleo deveria ser positivo. Então ele formulou que existiria um núcleo, ele é pequeno e extremamente denso, e a partir desse núcleo é que os raios alfa batem e eles iriam voltar. Também, né, por causa desse núcleo, os raios alfa, quando chegassem também aqui próximos, eles tenderiam a mudar direção. Por quê? Porque o núcleo faria com que houvesse uma repulsão do raio alfa, e aí ele poderia também mudar de direção, explicando o que aconteceu aqui, ó, nessa parte do trajeto. Beleza? Então, ó, a ideia dele era essa. E os elétrons? Os elétrons, então, para ele, ficariam em volta, ficariam na parte externa, como uma órbita, como se o núcleo fosse o Sol, né? E os elétrons fossem os planetas que estariam em órbita em volta desse Sol. Tá bom? Então, olha só. Então, segundo o modelo de Rutherford, do que é formado o átomo? Então, núcleo positivo e denso, e elétrons de carga negativa circundando e neutralizando este núcleo. Beleza? Exercício número 2. Olha só o que diz. Ao longo dos anos, as características atômicas foram sendo desvendadas pelos cientistas. Foi um processo de descoberta no qual as opiniões anteriores não poderiam ser desprezadas. Ou seja, apesar de serem ideias ultrapassadas, fizeram parte do histórico de descoberta das características atômicas. Vários foram os colaboradores para o modelo atômico atual, dentre eles Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Guarde esses nomes, né? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Abaixo você tem a relação de algumas características atômicas. Especifique o cientista responsável por cada uma dessas teorias. Então temos 4, né, cientistas e temos que fazer com que eles sejam colocados aí diante das suas propostas. Então a proposta de número 1 diz assim, ó: átomo em que os elétrons se organizam na forma de camadas ao redor do núcleo. Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Rutherford ele vai falar o seguinte, que existia um núcleo denso e pesado e os elétrons estariam em volta desse núcleo. Mas ele não definia organização de camadas ou
uma estrutura bem organizada, em que essas camadas, você teria, né, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, 5, 6 e 7, como hoje nós temos. Não tem essa relação. Então, no contexto de organização, quem propôs isso daí foi Bohr. Ele deu um passinho a mais que Rutherford. Tá? Então, nesse caso aqui, na 1, é o Bohr. A gente precisa colocar o nomezinho dele ali, ó, Bohr. Tá? O 2 agora. O átomo é comparado a uma bola de bilhar. Quem foi que definiu que o átomo era uma bola de bilhar? Lembre-se que a primeira pessoa que desenvolveu um modelo atômico de forma científica, né, que propôs um modelo atômico de forma científica, com experimentação, foi Dalton. E ele definia o átomo como sendo indivisível, uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível e eletricamente neutro, porque ele não tinha esse conceito ainda de prótons e elétrons. Tá? Então a bola de bilhar fica para Dalton. 3. O átomo que apresenta núcleo carregado positivamente e ao seu redor giram elétrons com carga negativa. Então, olha só, um núcleo denso, né, no centro, que ele seria positivo, e uma carga negativa ao redor. Esse daqui a gente já comentou, né? Comentamos na 1 ali. Ó. Esse aqui é o Rutherford. E para fechar, 4, o átomo é comparado a um pudim de ameixas ou pudim de passas. Né? É uma esfera carregada positivamente e elétrons de carga negativa que ficam incrustados nela. Ou seja, nesse caso aqui nós temos o Thomson, o Thomson que desenvolve esse conceito, porque foi ele quem achou, né, os elétrons. Maravilha, pessoal! Exercício número 3. Na experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecidas como experiência de Rutherford, um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro, e os experimentadores, o Geiger e o Marsden, observaram que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios, mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Esse resultado levou Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva, de tamanho reduzido e com praticamente toda a massa do átomo. Assinale a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o modelo de Thomson. Então, perceba que a pergunta está definindo resultado que era previsto. Ele não está falando o que aconteceu realmente. Era o que eles imaginavam que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Então, vamos começar da D e vamos em direção a A. Pode ser? D. A totalidade das partículas ricocheteariam se chocar contra a lâmina de ouro sem conseguir atravessá-la. Veja o seguinte, pessoal. Aqui não foi o que eles previram e nem o que aconteceu. Não foi todas as partículas que ricochetearam, algumas e poucas, não muitas. Tá? E outra coisa, tome cuidado com esse conceito de totalidade, né, nos vestibulares. Se a definição daquilo que está sendo proposto já é algo de totalidade, de tudo, de absoluto, ok. Mas em alguns exercícios eles falarem assim totalmente, totalidade, tudo, é uma forma clássica de pegadinha, tá, gente? Continuemos. C. A totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Cuidado com isso daqui de novo. Totalidade das partículas. Lembre-se que o átomo, né, para Thomson, tinha os elétrons incrustados. Esses elétrons, se estivessem no caminho de um raio alfa, eles poderiam fazer algum tipo de mudança, mas seria pouca. Tá? Então, a ideia deles é que poderia ter alguma mudança, mas ela poderia ser muito, mas muito pequena. Então, a totalidade, por isso eu disse, tem que tomar muito cuidado com totalidade, tá, gente? Essa expressão aqui é pegadinha, tá? B. A maioria das partículas sofreria grandes desvios ao atravessar a lâmina. Não, eles não previam que aconteceria algum tipo de desvios, ainda muito grandes, talvez pequenos, muito pequenos, mas muito pequenos mesmo, mas não grandes, tá? A. A maioria das partículas atravessaria a lâmina. Sim, foi exatamente isso que eles pensavam. Você tinha um átomo que você tinha uma massa positiva e tinha os elétrons incrustados. Como aquilo ali estava neutro, os raios alfa iriam passar sem problema nenhum, tá?
Então, é a letra A. A maioria das partículas atravessaria a lâmina. 4. Complete as lacunas da frase abaixo. O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno de carga elétrica. Observe o seguinte, se é um núcleo ele é positivo. Então, a carga elétrica do núcleo é positivo, que seria equilibrado por, se está sendo equilibrado, se eu tenho algo positivo para ser equilibrado, eu preciso de negativo. Então, isso que seria equilibrado por elétrons de carga elétrica negativa, que ficavam girando ao redor do núcleo numa região periférica denominada, essa região é denominada eletrosfera, tá, gente? Maravilha? 5, então. Segundo o modelo de Thomson, o átomo poderia ser caracterizado por uma esfera gelatinosa com carga positiva, na qual estariam incrustados elétrons, neutralizando a carga positiva? Sim, ponto. Mas vamos ler os outros também, tá? B. Não é maciço, então o átomo não é maciço, mas é formado por um núcleo com carga positiva. Pessoal, quando ele fala assim, núcleo com carga positiva, núcleo, essa definição de núcleo é dada por Rutherford, não por Thomson, tá? No qual se concentra praticamente toda a massa e ao redor do qual ficam os elétrons neutralizando a carga positiva. Ele está falando, então, os elétrons em volta, como se fosse, então, a ideia de uma órbita, ou estivesse na eletrosfera, tá? Então, aqui é o B, se ele estivesse falando de Rutherford, ok, mas não está falando, então está errado. C, é formado por elétrons que giram ao redor do núcleo em determinadas órbitas. A mesma coisa, né, gente? Aqui também é de Rutherford, o conceito de Rutherford. D, é neutro, cercado de elétrons que estariam dispostos ao redor do núcleo, com os planetas ao redor do Sol. Quem define a ideia da órbita, o núcleo sendo o Sol e os planetas sendo os elétrons, é o próprio Rutherford também. Tá? E a E é formado por um pequeno núcleo maciço e positivo, e os elétrons movimentos em órbitas estacionárias. Essa expressão, órbitas estacionárias, também é uma definição do Rutherford. Sendo que nesse movimento não emite energia. Esse também é o Rutherford. Então, a resposta é a letra A. Poderia ser caracterizado por uma esfera gelatinosa com carga positiva. Pessoal, tome um pouco de cuidado aqui, tá? Esfera gelatinosa, alguns podem errar por causa dessa expressãozinha, que é a esfera gelatinosa. Eu disse algumas vezes em sala de aula que é uma esfera maciça. Mas o que eu quis dizer com a esfera maciça? A esfera maciça é um pouco diferente com a esfera maciça do Dalton. A do Dalton ela é indivisível, ela é rígida e tudo mais. Na esfera maciça do Thomson, era uma massa positiva, tá? Essa massa positiva tinha os elétrons incrustados. E esses elétrons incrustados, eles tinham mobilidade. Inclusive, eles poderiam até sair do átomo, tá? Fazendo com que ele virasse um íon. Por isso, essa ideia de gelatina, por causa da mobilidade. Tá? Em algumas perguntas de vestibular, pode até aparecer para você assim como sopa de letrinhas. Por que essa expressão sopa de letrinhas? As letrinhas como se fossem os elétrons e a sopa ali fosse a massa do átomo, a massa positiva. Beleza? Então tome um pouquinho de cuidado com essas expressões. Gelatinosa, expressões como sopa de letrinhas. O maciço não quer dizer que ele seja duro e até quase indestrutível, né? Como o de Dalton, tá bom, pessoal? Então é a letra A. Vamos para o exercício número 6 agora. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figurinhas apresentam em sua constituição substância subvento de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos níveis de energias originais, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando-se o modelo atômico proposto por. Eu havia comentado em sala de aula sobre a questão da fosforescência. O que era a fosforescência? A fosforescência, você tinha o caráter, né, de uma energia sobre um objeto. E quando você tem, então, a energia sobre o objeto, você tem a excitação dos elétrons. Os elétrons pulam para camadas mais externas. Você retira a fonte de energia,
esses elétrons eles vão voltar para sua camada mais interna. Porém, na fosforescência eles demoram para voltar, eles voltam, mas com uma certa demora. Consequentemente, essa emissão ela fica mais prolongada. Então, você tem os elétrons voltando para a camada menos externa, né, a camada mais interna, mas ele vai voltando gradualmente. Consequentemente, eles vão emitindo pouco a pouco essa energia que eles absorveram. Então é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Então essas figurinhas, elas são figurinhas fosforescentes, tá? Então eles estão emitindo energia, estão voltando para as camadas mais internas e emitindo energia. Essa ideia de camadas, pessoal, quem que foi que propôs essa ideia de camadas estruturadas? Dalton, ele não, na verdade, ele não tinha nem ideia de que existiam prótons, elétrons e nada disso, tá? Para ele, o átomo era indivisível, indestrutível, tá? Era duro, rígido, como uma bola de bilhar. Thomson ele vai descobrir o elétron, mas ele não entende ainda como é que esses elétrons se comportam no átomo em si. Ele acha que eles estão incrustados, né? Ele não entende como que é a mobilidade desses elétrons. Ele não tinha essa percepção ainda, tá? Lavoisier ele não propõe modelo atômico nenhum. Ele ajuda Dalton na sua proposta do modelo da bola de bilhar, mas ele em si não propõe nada, tá, pessoal? Rutherford ele vai propor um núcleo maciço e os elétrons em volta, mas ele não entende ainda esse conceito de camadas, né? Como os elétrons estariam distribuídos em camadas. Quem vai propor é o Bohr. O Bohr é quem vai propor essa estrutura de camadas. Os elétrons estão em camadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o elétron está numa camada, quando ele recebe energia, ele pula para uma outra camada, uma camada mais externa, e depois ele retorna. Então, essa estrutura, né, de camadas é definida por Bohr. Ele é quem dá esse up no modelo atômico. Então, a resposta aqui é a letra E. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Grande abraço.